Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Olha, eu vou revisar com vocês de maneira bem rápida dois assuntos que podem aparecer no teu vestibular. Ou para você que está só fazendo prova agora, prova de recuperação talvez, eu espero que não, né? Mas se de alguma forma for te ajudar, eu vou revisar algas e fungos com vocês. Ok? Você vai ver que eu vou utilizar duas questões para fazer isso. São só duas questões. Nós vamos resolver essas questões e aí eu passo uma visão geral, dou uma revisão sobre esses dois assuntos para vocês. Tá ok? Aproveite a aula aí. Então é o seguinte, a primeira questão diz o seguinte: no sistema de classificação de Linneu, os fungos eram considerados vegetais inferiores e compunham o mesmo grupo do qual faziam parte os musgos e as samambaias. Contudo, os sistemas de classificação modernos colocam os fungos em um reino à parte, o reino fungi, que difere dos vegetais não apenas por não realizarem fotossíntese, mas também porque os fungos... Então veja, essa questão pede para você algumas noções básicas, ou que você se lembre dos fundamentos que caracterizam os fungos. Os fungos eles não podem estar no mesmo grupo das plantas porque eles não fazem fotossíntese. Eles não produzem matéria orgânica a partir de substâncias simples, como gás carbônico e água. Eles não produzem glicose, por exemplo. Eles não fazem fotossíntese. Os fungos são seres, portanto, heterótrofos, que não sintetizam matéria orgânica ou que se alimentam de fontes externas. Ok? Os fungos têm algumas semelhanças, porém, com as plantas. Eles se dispersam por esporos, eles têm parede celular, só que a parede celular dos fungos é de quitina, a parede celular das algas e das plantas, como menciona a questão, é formada de celulose, principalmente. Então, a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Outra coisa que é diferente, que é o que você vai ver, é o que é cobrado nessa questão. Os fungos, eles armazenam carboidrato na forma de glicogênio, como ocorre nas células animais. As células animais, nossas células, armazenam açúcar na forma de um polissacarídeo, de uma macromolécula, que é o glicogênio. Agora, as plantas, os vegetais, armazenam polissacarídeo na forma do polissacarídeo amido. Então, carboidrato é armazenado ou está dentro da célula vegetal na forma de amido. É aquela diferença clássica entre vegetais e animais e fungos, né? Os vegetais têm amido no seu os vegetais têm amido como forma de armazenar açúcar, enquanto que animais e também os fungos têm glicogênio como forma de armazenar açúcar. Ok? Você vai ver nessa questão, a alternativa certa, vamos resolver. A gente tem lá a alternativa certa, é a D de dado. Então, os fungos têm o glicogênio como substância de reserva energética, enquanto nos vegetais a reserva energética é o amido. Próxima questão, questão 2. O aumento da poluição atmosférica, especialmente pelo acúmulo de gases do efeito estufa, como o CO2 ou gás carbônico, tem acarretado a elevação da temperatura global. Alguns seres vivos, no entanto, sobretudo os que vivem nas águas oceânicas, apresentam um metabolismo capaz de fixar esse gás em matéria orgânica. Em condições ideais, o grupo de organismos dentre os citados a seguir com maior capacidade de fixar CO2 é... Então, meus queridos, é o seguinte, essa questão faz referência à grande importância fotossintetizante das algas. As algas, elas pegam CO2, que é um gás estufa. Ele é o principal gás estufa, é o gás que na atmosfera retém energia solar, promovendo um aquecimento, que é fundamentalmente importante à manutenção da temperatura do nosso planeta por conta da retenção da energia solar. O efeito estufa é de extrema importância, melhor dizendo, para a manutenção da temperatura ideal para a manutenção da vida. Então, sem efeito estufa, não tem temperatura média em torno de 15 graus. Essa é a temperatura média do nosso planeta.
Tá ok? Evidentemente que tem lugares que estão um pouco mais quentes, outros mais frios. Mas a temperatura média, ela é mantida por causa do efeito estufa. Essa é uma importância do efeito estufa. Acontece que a incrementação ou o aumento na concentração do CO2 aumenta ainda mais a retenção, aumenta ainda mais a temperatura. O que as algas fazem? Elas pegam o CO2, reagem com água e produzem açúcar, glicose, C6H12O6. Essa reação também produz e libera o gás oxigênio. Isso é a fotossíntese. Tá? Então nós temos seres de ambientes aquáticos que estão na superfície, que não têm deslocamento próprio, que são as algas unicelulares. As algas unicelulares, elas fazem parte do fitoplâncton. Fitoplâncton corresponde às algas que estão na superfície dos ambientes aquáticos. É o fitoplâncton o maior produtor de gás oxigênio do nosso planeta. Né? A massa de fitoplâncton é extremamente importante para o controle da concentração do CO2, no sentido de diminuir o seu excesso. Em contrapartida, produzir o gás que a gente utiliza na respiração celular ou aeróbica, que é o gás oxigênio. Ok? Então a gente vai marcar nessa alternativa, vamos lá. A gente pega a alternativa correta, a alternativa D de dado, que menciona o fitoplâncton. Ok? Nas alternativas, não existe nenhum outro ser que faz fotossíntese, nenhum outro ser autótrofo. Extremamente importantes são esses dois seres vivos, que às vezes a gente não dá muita atenção para eles, né? Mas tá aí a dica, espero que tenha ajudado. São aulas curtas, aulas de revisão, para tentar te ajudar agora nos vestibulares, como eu te disse, e também para eu não ficar muito tempo, né, sem postar vídeos. Espero que tenha ajudado. Boa sorte para vocês, tudo de bom nesse final de ano e até o próximo vídeo.